É uma passagem conhecida. Pega a minha água. É filho pródigo. Você sabe onde fica a passagem do filho pródigo? Está na Bíblia, né? Capítulo 15. Evangelho. Lucas Show. Diogo. Lucas Show. Diogo Show. Juíde Setsukará. Aleluia. Eu sei que vocês conhecem essa passagem. A partir do versículo 11, capítulo 15 de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo o médico amado, escreveu. A partir do versículo 11 diz assim: E disse um certo homem, ou melhor, e disse ele, Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles tinha ao pai, ou disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado, ou gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pode se assentar. Eu daria um título aqui: Reviver é necessário. Interessante que reviver é voltar à vida, é voltar a viver. Jesus, dentro de um contexto de parábolas, mostrando a condição do homem perdido e a atitude
do Pai, a atitude de Deus, a atitude pelo qual ele veio a essa terra. Ele veio para buscar o que se havia perdido. E dentre essas parábolas que Jesus fala nesse contexto aqui no livro de Lucas, ele estava abrangendo, estava falando em sentidos diversos para que as pessoas que estivessem ouvindo pudessem entender melhor a respeito do amor de Deus, a respeito do propósito de Deus para com a vida do homem e a situação que o homem tem usado da sua liberdade para tomar a atitude contrária. Interessante. Aqui Jesus ele fala que havia uma família, e essa família tinha 2 filhos. Aqui é destacado, nessa parábola, 2 filhos desse homem. E eu fico pensando a respeito, o que nós podemos tirar para os dias de hoje, ao olharmos para essa história que Jesus contou, usando de uma forma, de uma situação possível de se ver, trazendo um propósito espiritual. Dentro deste lar, dessa família, havia 2 filhos que pensavam diferentes. Eram filhos do mesmo pai, estavam debaixo do mesmo teto, tinham a mesma herança que o pai os deixaria. Agora, é interessante que nós olhamos e vemos que assim é o desejo de Deus para com todos os homens, aonde, como diz a sua própria palavra, Ele não faz acepção no querer abençoar mais a um ou ao outro. A questão de não viver aquilo que realmente Deus tem preparado é resultado da escolha pessoal de cada um. É importante nós entendermos, E aqui Jesus ele fala que o filho mais novo, simplesmente, não sabemos de que forma que ele vivia todo esse contexto familiar, mas ele simplesmente se mostrou interessado em querer conhecer o que estava acontecendo fora da fazenda do pai, fora do telhado do pai, fora da casa do pai. Interessante que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o que as tira do propósito de Deus é justamente essa curiosidade de querer conhecer o que está no mundo, o que está de lado de fora da comunhão com Deus, o que está do lado de fora de um relacionamento com Deus. Interessante que nós olhamos e nós temos que entender que dentro de nós existe essa liberdade de escolher, aonde nós temos que entender que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e esse corpo é justamente aonde habita a nossa alma, aonde essa alma ela está o tempo todo tentando nos motivar, tentando o tempo todo nos despertar um desejo de querer experimentar o que está fora daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Essa é a verdade. Pode perceber, as pessoas que saem de casa é justamente na intenção de querer experimentar aquilo que não tem dentro da sua própria casa. Agora, muitas dessas vezes não está baseado em um lar onde não se tem o melhor. Muito pelo contrário. É justamente porque a escolha foi dada para que a vontade da carne pudesse falar mais alta e pudesse, de uma certa forma, ser obedecida. Então o que acontece é que o mais moço, ele simplesmente, nessa fantasia, nesse desejo de querer conhecer o que estava do lado de fora, é justamente a atitude de um filho que não reconhece que todo o limite que o pai impõe, que a mãe impõe, que todo, cuidado está baseado justamente para livrá-lo das coisas destrutivas que estão do lado de fora. E é interessante que no campo espiritual não é diferente. As pessoas sabem que realmente Deus é essencial, que Deus é suficiente. Mas existe uma liberdade dada para a própria carne, para querer viver aquilo que está lá fora, aquilo que se ouve falar, da forma que se vive lá fora, e esse fora é o mundo. E simplesmente esse filho mais moço, ele fala: olha pai,
eu estive pensando, eu já me acho maduro, eu já me acho capaz, eu já me acho diferente até de ti, no sentido de resolver a situação, de resolver a vida. Então, eu quero usar das minhas habilidades, pensando que eu vou ter sucesso lá fora. E interessante, esse pai, justamente refletindo, mostrando o agir de Deus, ele não força nenhum de nós. Essa é a verdade. Não força. E o pai, respeitando a sua liberdade de escolher, disse assim: tá bom. E interessante que foi dado a ele tudo aquilo que cabia a ele. Interessante isso, né? E diz o seguinte, que não muito tempo depois, em poucos dias, a história desse homem começou a mudar, desse jovem começou a mudar. A princípio, aquilo que ele tinha levado com ele atraía as pessoas interesseiras, as pessoas que tinham simplesmente interesse naquilo que ele tinha para oferecer. Mas como nessa vida tudo passa, tudo está findado a acabar, não foi diferente na vida dele. Interessante, porque o que realmente nos impulsiona a nos sentirmos capazes é justamente aquilo que nós temos no presente, algo palpável, algo que a gente não consegue entender que isso vai acabar, que isso é perecível. Mas simplesmente diz que ele foi. E é interessante que a partir deste momento, aonde ele tinha vida, que era debaixo dos cuidados do pai, ele passou a desfalecer espiritualmente. Ele passou a morrer emocionalmente. Porque essa é a verdade de quem se afasta da presença do pai. Porque essa é a realidade de quem sai debaixo da cobertura do pai. Essa é a verdade. E aqui nos fala que enquanto ele tinha, as pessoas vinham, e é interessante, irmãos, porque a atitude desse rapaz é a mesma que se toma nos dias de hoje. Ele pensou, de repente, quanto mais longe eu for, menos o risco de eu poder ouvir a voz do meu pai, de eu vir a me encontrar com alguém que me conhece, que conhece a casa de meu pai. Interessante, porque a pessoa, quando se afasta dos caminhos do Senhor, a tendência é cada vez mais se esconder. Ele começa a andar por outros caminhos, porque ele não quer ser visto por aqueles que continuam na presença do Pai. Interessante. E foi o que ele fez. E é interessante que quanto mais longe ele caminhava, mais distante do Pai ele ficava, né? E diz aqui que, como é uma verdade, tudo que realmente nós vemos de uma forma tão sólida hoje tem a tendência de acabar, foi o que aconteceu com ele. E fala que quanto mais longe se vive longe da casa do Pai, o temor é enfraquecido, o desejo pela verdade vai se dissipando. Aí acontece justamente o que o salmista diz, que um abismo vai chamando o outro abismo. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que já frequentaram uma igreja, que disseram, foi aos poucos que eu fui me afastando. Eu fui deixando de ter vontade, de ter prazer de estar na casa de Deus, de estar na igreja com os meus irmãos. Foi aos poucos. É interessante que muitas dessas pessoas acabaram assim se afastando por pura ingenuidade. Essa é a verdade. Simplesmente por não conhecer aquilo que estava, aquilo que tinha à sua disposição na presença do Pai, começou a absolver comentários, aonde sempre é que lá fora é melhor do que aqui dentro. Essa é a verdade. E simplesmente diz que ele foi e gastou tudo. E gastou tudo. E depois continua dizendo o seguinte, que houve naquela terra, depois de ter gasto tudo, uma grande fome. E todos começaram a passar por dificuldades. Interessante que quanto mais longe nós estamos da casa do Pai, da casa de Deus,
mais atormentados nós ficamos. Não que as necessidades sejam diferentes, não que as necessidades passam a existir, não, elas sempre existiram, mas que antes o Senhor sempre cuidou, o Pai sempre cuidou dessas necessidades, por isso que nunca percebeu que elas são reais na vida de cada um. Interessante. Isso é maligno, esse entendimento, esse pensamento. Não, lá fora é que eu vou ser livre, lá fora que realmente isso é uma mentira do inferno. Aquilo que parece que não acontece no nosso meio é porque Deus está nos guardando, Deus está nos livrando, Deus está provendo tudo aquilo que é necessário, aquilo que realmente nós precisamos. Deus está provendo os livramentos que Ele nos dá sem que a gente perceba, os cuidados do Senhor ao nosso redor tão intensos que a gente não percebe que o amor desse Pai, o amor de Deus, tem estado sobre as nossas vidas. E fala que ele começou a ser atormentado. E diz assim: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quanto mais longe do Pai, e menos coragem para voltar, mais se coloca à disposição do inimigo das nossas almas. Enquanto na presença do Pai, enquanto debaixo da cobertura do Pai, a intenção desse Pai é expor o melhor desse filho, para que ele possa se sentir honrado, se sentir feliz, ao dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas não, a decisão que muitos têm tomado de andar conforme a sua vontade, conforme a sua própria capacidade, tem dado liberdade para que o inimigo exponha o seu melhor. Muitos têm andado humilhados, muitos têm sido envergonhados, porque tem havido liberdade para que o inimigo possa estar fazendo todas essas coisas. É uma verdade. E uma coisa interessante aqui, irmãos, nesse mundo tudo é ilusório. Tudo é uma fantasia. Olha aqui no versículo 16, diz assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Interessante que existem algumas pessoas que dizem assim: olha, ele comia a comida dos porcos. Não, ele desejava, ele almejava. E é interessante, irmãos, que quanto mais distante da presença do Pai, mais desejo pela podridão, mais desejo por aquilo que é estragado, mais desejo por aquilo que realmente vem a ser pecado, nós passamos a aceitar nas nossas vidas. Ah, já estou no buraco mesmo, já estou no meio da lama mesmo, já estou de... o que adianta? Porque isso é espiritual, amados. Isso é espiritual. Ele desejava comer. Isso tudo mostra-nos justamente uma pessoa que deixou de viver. Uma pessoa que tinha uma vida e simplesmente por uma displicência, por uma curiosidade, que foi tirado essa vida. Diz uma coisa interessante, que ele desejava e ninguém lhe dava nada. A preferência era para os porcos. Deus, ele não nos criou para comermos bolotas, irmãos. Deus não nos criou para comermos essa comida estragada que o mundo oferece. O cheiro é bom. O desenho da comida é como essas comidas, esses restaurantes japoneses que eles colocam na vitrine, né? Eles fazem um negócio maravilhoso, não é, Yoko? Você olha e fala: nossa, mas que coisa bonita, dá até vontade de comer. Mas é uma comida irreal, é uma comida que não sustenta, porque ela não é alimento próprio, não é alimento correto. O mundo não pode nos oferecer nada daquilo que possa alimentar o nosso espírito e despertar cada vez mais
um coração grato por estarmos na presença desse Pai. E continua dizendo, e caindo em si, disse assim, olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Interessante isso, né? Será que é necessário nos afastarmos do Pai para reconhecermos essa verdade que realmente o que nós precisamos, nós temos na presença de Deus? Nós que somos os teus filhos, somos os seus filhos, nós temos diante de nós essa mesa preparada. Será que é necessário sofrer primeiro? Será que é necessário bater a cabeça primeiro? Será que é necessário pegar uma enfermidade primeiro? Será que é necessário? Irmãos, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. E é interessante que ele começa a cair em si. Ele começa a perceber que o pecado estava direcionando e dominando a sua vida. Porque foi a atitude dele de pedir a parte que lhe cabia. Foi a atitude dele pedir para que deixasse-o em paz. Foi a atitude dele, foi decisão dele. Ele estava sentindo, sabe, realmente que aquilo que ele pensava que era, não era. E estava ali trazendo um grande prejuízo. Ele entendeu assim, o meu pecado foi pela minha ação de pedir o direito da minha vida. Interessante que se ele tivesse a palavra como nós temos, ou se ele conhecesse, né? A Bíblia nos fala que não é dado ao homem escolher o seu próprio caminho. O que significa isso? Mas e a liberdade, pastor? Significa que o homem sem Jesus, ele não consegue ter descanso para caminhar um passo à sua frente. Que o perigo, que a sua morte pode ser nesse passo, no qual ele possa se sentir autocapaz. Interessante isso. E continua dizendo, mas que ele se arrependeu de dentro para fora. Versículo 18. E levantar-me-ei. Uma coisa interessante. Ele estava sendo humilhado. Mas agora ele entendeu que ele deveria se humilhar. Ele estava sendo humilhado por estar diante do inimigo. Interessante. Mas ele fala agora, eu entendo que a pior coisa que eu fiz foi pedir a parte que me cabia na herança que meu pai tinha para mim. Mas, diz aqui no versículo 18, levantar-me-ei, eu vou me humilhar, e vou tomar uma posição de voltar até ele. Voltarei ao meu pai e vou dizer a ele, pai, eu pequei contra os céus e pequei perante ti. Interessante que ele coloca justamente dessa forma. Primeiro eu vou dizer, pequei contra os céus, depois eu vou dizer, pequei contra ti. Porque realmente o verdadeiro arrependimento, ele parte de um princípio da consciência que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. Essa é a verdade. Eu falo com minha esposa, antes de eu vir pecar contra ela, eu tenho a consciência que eu estou pecando contra Deus, e isso me enche de temor. De repente contra, sabe, até mesmo uma pessoa que nós amemos no nosso relacionamento humano aqui, eu não tenha tanta força para deixar de pecar contra essa pessoa. Mas se eu tiver a consciência e o temor que primeiramente o meu relacionamento é com Deus, a nossa vida vai ser diferente. A nossa postura, a nossa conduta vai ser diferente. Porque bate, enche-nos de temor, é contra Deus, é aquele que nos amou ao ponto de se entregar por nós, é aquele que nos amou sendo nós inimigos da cruz, inimigos dele, foi ele que nos derramou, ou melhor, veio ao nosso encontro, derramou o seu sangue em nosso favor.
Isso tem que entrar na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. É contra Deus. Para que nós realmente vivamos um arrependimento genuíno e verdadeiro, a consciência tem que estar, sabe, pautada por esse temor. É contra Deus. É contra Deus. Se houvesse esse temor, as pessoas não deixariam de estar se separando, de estar mentindo, de estar enganando, de estar vivendo de uma forma dissoluta. Essa é a verdade. Quem não conhece a Deus, tem uma explicação. Não conhece o temor, não vive esse temor. E nós, a igreja, os filhos. Mas ele fala, eu vou humilhar sim. Eu vou humilhar, eu vou voltar, não vou culpar ninguém, eu não vou me justificar usando situações com ninguém, mas eu vou tomar uma atitude, eu vou voltar. Interessante que ele volta de uma forma quebrantada, porque ele começa a dizer, eu não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me um dos seus empregados. Interessante que muitos não conseguem gozar dessa comunhão, porque até voltam, mas querem voltar e serem honrados. Querem ter, de uma certa forma, opções de escolha, querem ser colocados. O que nós encontramos nas igrejas nos dias de hoje, essas situações onde fulano nem se converteu direito, ao chegar na igreja já se coloca no púlpito para falar, para cantar, para pregar, já dá a ele um título, já dá a ele um cargo. É uma verdade. Mas aqui nos fala que o verdadeiro arrependimento quebranta, ele nos leva a nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que Ele queira. E continua dizendo, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Interessante, que não foi ele que viu o pai, mas o pai que o ouviu, e o pai se moveu de uma íntima compaixão, essa compaixão que nós encontramos no coração de Jesus, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Foi o pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. A questão é voltar aos olhos, ao estar diante dos olhos do Pai. O resto Ele vai fazer. O Pai o viu, o Pai correu até a Ele. Que coisa maravilhosa. Como questionar um amor de um Pai como esse? E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e perante Ti já não sou digno de ser chamado Teu filho. Interessante que muitas vezes a gente até elabora uma oração de arrependimento, a gente até elabora uma situação onde nós desejamos fazer desse jeito, mas no final nós não fazemos. No final nós não cumprimos. Naquele momento onde não houve um verdadeiro arrependimento, muitas promessas são feitas. Aí eu não vou mais olhar isso, aí eu não vou mais falar isso, eu não vou mais brigar com meu marido, com a minha esposa, eu não vou mais despertar a ira dos meus filhos, eu não vou mais agir desse jeito, eu não vou mais, mas a questão de sair desse ambiente onde nós nos emocionamos, porque essa é a verdade, nós esquecemos e voltamos a fazer tudo aquilo que nós tínhamos dito que não faríamos mais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, a postura desse rapaz aqui, realmente ele se mostra arrependido, porque ele fala, olha, eu vou ir, ele pensou, eu vou dizer assim, e ele foi, e assim ele disse. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele morreu quando ele saiu da minha presença, ele morreu quando saiu da minha face, mas ele voltou, e agora é motivo de alegria, porque ele reviveu, ele voltou para a minha presença, ele voltou para estar diante da minha face,
Ele voltou, reconheceu que ele tomou uma atitude, que ele pecou em ações contra Deus e contra mim. E o pai fala: olha, ele voltou a viver. Ele estava morto, estava perdido, e ele foi achado. E diz aqui que começaram a alegrar-se. Irmãos, pode ser o melhor louvor que nós possamos apresentar a Deus. Isso não vai fazer uma festa nos céus. Pode ser a melhor pregação a ser pregada. Isso não vai fazer, não vai levar a ter uma festa nos céus. Vocês não concordam comigo? A única situação aonde no céu acontece uma grande festa é por um pecador que se arrepende. Vocês compreendem isso? Não é o nosso louvor, não é a nossa palavra, mas é quando um pecador se arrepende e volta para os braços de Deus, para os braços do Pai, aonde ele deixa de ser uma criatura para ser um filho. Essa é a verdade. Irmãos, nós podemos apresentar o melhor culto aqui, mas se não houver salvação, se não houver pregação evangelística, se não houver, sabe, a nossa preocupação de trazer pessoas para ouvir o Evangelho, se nós não nos preocuparmos com essas almas, nós corremos um risco grande de não termos uma festa no céu, como resultado do culto que foi prestado ao Senhor aqui. Essa é a verdade. Agora é interessante que aquele que conhece, aquele que sabe que não está vivendo conforme a palavra de Deus, mas se ele se arrepende, se ele volta, se ele se dispõe a viver uma nova vida com o Senhor Jesus, isso já é motivo para que haja uma alegria, porque está havendo arrependimento de pecados. Está havendo, liberdade para que o Espírito possa escrever uma nova história na vida de pessoas, na nossa vida, no nosso meio. Essa é a verdade. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, ou um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Interessante que também existe no nosso meio essa necessidade de entendermos em relação ao nosso querer pelo bem-estar do nosso próximo, pelo bem-estar do nosso irmão. Isso é para que nós entendamos que muitas vezes nós não saímos da casa do Pai, mas nós não vivemos um relacionamento com esse Pai. Nós não conseguimos perceber aquilo que pertence ao Pai pertence a nós. Por não haver essa intimidade, nós estamos na casa do Pai, mas não há intimidade. Nós não sabemos o que o Pai tem, nós não sabemos aonde ficam as coisas na casa do Pai. De uma certa forma, perdido na casa do Pai. Esse outro irmão mais velho, ele não pecou na ação de ter pedido a sua parte, mas ele pecou na reação. Ele ficou magoado com o retorno do seu irmão. Ele ficou magoado porque o pai, celebrou a volta desse irmão. Ele estava mostrando que também ele errou, mesmo sem ter saído da casa do pai. Ele pecou pela sua reação de não se alegrar com a volta do seu irmão. Nós somos assim. Mas aquele fulano errou muito, mas aquele ciclano não merece a salvação. Eu não, eu sou santinho, eu nunca saí, eu nunca fiz nada, eu nunca, realmente nunca, até mesmo, desfrutou daquilo que o Pai sempre colocou diante dele. Ele não conseguia ver. Essa é a verdade. Ele ficou indignado e não queria entrar. Estava reclamando. Estava murmurando.
Essa semana, estava comentando com uma pessoa a respeito de ser grato por aquilo que nós temos. Não estarmos reclamando e murmurando com aquilo que nós não temos. É uma verdade. Nós não percebemos que no pouco nós podemos ser felizes. No pouco, mas com Deus, nós possamos ser realizados. Há sempre uma murmuração por aquilo que não se tem. Há sempre uma ingratidão por aquilo que não se tem. E não consegue perceber que age de uma forma contrária àquilo que a Bíblia diz. Ser fiel no pouco, diz o Senhor. Seja grato com aquilo que você tem, para que eu possa te colocar sobre o muito. Interessante, né? Como nós poderemos experimentar grandes coisas se nós não conseguimos agradecer pelas pequenas coisas? Não é? E é interessante. E ele tinha argumento, hein? Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora, vindo esse teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, com as prostitutas, mataste o melhor bezerro, o bezerro cevado, e tu fizeste essa grande festa, meu pai. Interessante isso, né? Apesar de ser uma parábola, a gente vê verdades, a gente vê sentidos, a gente vê que ela nos é apresentada aonde nós nos identificamos com coisas que acontecem aqui. Agora, para você ver a misericórdia e a graça de Deus, sempre ainda esperando, sempre ainda desejando que todos possam vir a conhecer a salvação e gozar da comunhão com Ele. O pai simplesmente disse assim: meu filho, você está comigo sim. Eu nunca deixei de reconhecer, de notar. Eu nunca ignorei a sua presença, a sua companhia. Eu não quero que você tenha medo de mim. Eu não quero que você viva um relacionamento onde você faz tudo por obrigação. Não é esse o meu propósito. Eu quero te chamar de filho. É por isso que Deus, falando através do salmista, Deus diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Não é interessante que ele pede o coração para um filho? Já é filho. Mas as suas emoções, a sua confiança, o seu descansar ainda não estava no pai. E o pai fala: filho, quantas vezes eu procurei te direcionar a algo, mas você não percebeu. Você sempre enxergou de uma forma diferente. Quando eu procurava te corrigir, você não percebeu que era o meu amor. Algumas vezes, quando eu disse sim, é para que você pudesse perceber que eu realizo o desejo do teu coração. E quando eu dissesse não, é para que você pudesse conhecer que eu quero o melhor para você. E foi assim que ele tratou também com o filho mais velho. E ele fala assim: filho, não era justo alegrarmos e regozijarmos porque esse teu irmão que estava morto reviveu? Ele estava perdido e foi achado. Eu quero que você tenha a mesma alegria que eu tenho. E a alegria que eu tenho é ver um filho voltando à minha presença. É ver um filho voltando a reviver. É vendo novamente a morte sendo vencida. Morte espiritual. É necessário reviver. É necessário que a vida volte.
para que a graça de Deus seja conhecida e seja anunciada. Que nós possamos entender que o melhor para as nossas vidas, independente da nossa idade, está na presença do Pai. Lá fora não existe nada que possa nos levar a uma eternidade segura na presença de Deus como aprovado. Não tem nada. Tem muitas coisas bonitas, tem muitas coisas belas, mas são coisas que não nos aproximam de Deus. Muito pelo contrário. Vem dentro de um objetivo, nos levar a viver satisfeito com essa vida mundana. Numa certa ocasião, uma reunião no inferno, e os demônios todos preocupados, o capeta lá, pedindo opiniões. Como nós podemos fazer para atrapalhar a vida desses crentes? Aí um demônio levantou: olha, vamos dizer que a Bíblia é mentira. Ele disse assim: isso já foi tentado, não funcionou. Vamos dizer que Jesus não é Deus. Isso já foi tentado, também não funcionou. E foram dadas várias ideias ali. E de repente, um disse assim: já sei. Vamos permitir que eles creiam que Jesus é real, que é Filho de Deus, que é Salvador, Vamos permitir que eles creiam que Deus é o único verdadeiro, que existe céu, que existe inferno e tal. Vamos fazer, vista grossa para isso tudo. Agora vamos trabalhar em cima de levar a ideia para eles que Jesus vai demorar para voltar. O diabo não precisa de muito tempo, gente, para nos tirar da presença do Pai, da presença de Deus, porque esse é o objetivo dele. Aonde nós estamos? Aonde você está? Qual desses dois filhos você tem se identificado? Ou você pode dizer: eu sou um terceiro filho, aonde eu tenho estado, tenho desfrutado daquilo que meu Pai tem. Ele tem santidade, Ele tem o seu Espírito Santo, Ele tem poder, Ele tem graça. Ele tem justamente aquilo que nós precisamos para sermos enriquecidos no nosso espírito, na nossa alma, e dominar o nosso corpo no equilíbrio diário. É necessário que haja uma volta para a vida. É necessário que reviva. Sim, fique de pé. Como anda a sua vida espiritual, meu? Como você está espiritualmente falando? O que é ser filho de Deus? O que nós entendemos que é viver na presença do Pai? O que realmente nós temos vivido e entendido que é um relacionamento com Deus? A quem nós temos procurado agradar? A que vontade nós temos procurado obedecer? Quais são os desejos que tem havido no nosso coração, no teu coração? Feche seus olhos agora. Veja a graça do Senhor. Veja o Pai olhando. Feche seus olhos, feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Fala: Deus, tira esse desejo, essa vontade de querer experimentar coisas que estão fora daquilo que Tu tens preparado para mim. Eu não quero pedir o direito sobre a minha vida, mas eu quero confirmar: a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. O meu coração de filho eu quero colocar, eu quero depositar nas Tuas mãos. Pai, livra-me dos momentos de tentações. Livra a Tua igreja, livra o Teu povo, Senhor. Senhor, livra o Teu povo dessa curiosidade, Senhor. Livra, Senhor, até mesmo para que não entre dúvida naquilo que Tu tens falado, aquilo que Tu tens separado para cada um de nós, porque foi assim que Eva
deu liberdade para que o pecado entrasse. Ficou em dúvida em relação de uma conversa que tu mesmo não falaste. E por isso ela acrescentou coisas. Deus, estamos aqui nesta noite reconhecendo que somos os teus filhos. Nós queremos aprender a não mais estarmos, sem perceber, pecando pelas nossas ações, requerendo os nossos direitos. Senhor, mesmo quando nós quisermos de volta o nosso coração, a nossa vida, não nos dê, Senhor. Deus, mas tenha contigo, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Oh Deus. Também livra-nos desse espírito de egoísmo, desse espírito egocêntrico, que mesmo estando, Senhor, isso tem nos impedido de vivermos aquilo que Tu tens para nós na Tua presença, Senhor. Que nós possamos nos alegrar, Senhor, com a vinda, com a volta daqueles que se afastaram um dia, Senhor. Deus, está nos faltando, estamos preparados para recebermos essas pessoas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, também, ó Pai, ter esse coração incomodado para trazermos essas pessoas para ouvir a Tua palavra, para voltar aos Teus caminhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos ser uma igreja, Senhor, ó Deus, que caminha, Senhor, até mesmo na sinagoga do diabo, para arrancar almas, para tirar a alma das garras do inimigo, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra tem poder. Queremos escondê-la no nosso coração, para não continuarmos nesse prazer de pecar contra Ti, Senhor. Não, Senhor, no nome de Jesus, que haja maturidade em nossas vidas, Senhor. Que haja um crescimento espiritual, que haja entendimento, que haja um coração grato, Senhor. Que haja, Senhor, aleluia, um viver diário na Tua presença como filhos amados. Aleluia. Que anda contigo, que caminha contigo, Senhor. Que ouve a Tua voz, que fala contigo, Senhor, no nome de Jesus. Oh Jesus, se houver alguém que tenha perdido, Senhor, essa motivação, essa alegria de viver para Ti, de viver na Tua presença, Senhor, restaura, Senhor. Traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor, essa alegria da salvação, como orou um dia o salmista, Senhor. Traga de volta, Senhor, este coração. No nome de Jesus, é necessário reviver, é necessário voltar à vida, e somente através de Jesus, somente através do amor do Pai revelado em Cristo Jesus. Assim que nós cremos e oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Irmãos, vocês